Olá, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos no livro de Neemias, no capítulo 9, o versículo de número 3. Está escrito assim: E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Nós estamos diante de um relato da palavra de Deus, quando no tempo de Neemias e Esdras, na reconstrução de Jerusalém, após o término do cativeiro babilônico, que durou 70 anos, e Israel, a duras penas, com lições amargas, entendeu que eles tinham falhado e tinham errado diante do Senhor. E agora estes que voltaram para Jerusalém foram orientados que eles precisavam voltar-se para Deus. Não era interessante voltar somente para a terra, mas voltar também para o Deus que tinha lhes dado possessão sobre aquela terra, porque eles estavam voltando agora de Babilônia para Jerusalém por uma mão poderosa de Deus, que prometeu e cumpriu que ao término deste tempo, o Senhor Deus abriria para eles uma oportunidade de voltarem novamente para a sua terra, a fim de reconstruí-la, a terra, os muros, o templo, as portas, enfim, tornar uma cidade habitável novamente, porque ela estava entregue, então, ao abandono. E quando eles chegam e começam a fazer isto, encontram inimigos e dificuldades, mas em toda situação, Deus os conduz com triunfo e com vitória. Eles não se deixam levar por esse estado de coisas. Mas aqui, quando tudo praticamente estava pronto, era necessidade de chamar o povo de Deus, o povo de Israel, para que eles se apresentassem diante do Senhor, a fim de fazer com Deus um concerto. Porém, este concerto deste povo para Deus, ele partiu a partir do momento em que trouxeram o livro da lei do Senhor e abriram diante daquele povo. E à medida que Esdras começou a ler naquele livro e fazendo nele as paradas necessárias, e as pessoas que o ajudavam naquele ambiente começavam então a explicar e dar a interpretação correta de cada palavra, o que é que se esperava daquele povo. Então nós atentamos aqui quando no primeiro encontro deles com o livro da lei, no capítulo 8 de Neemias, está escrito: Chegado o 7º mês, os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo ajuntou-se como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então Esdras trouxe o livro da lei perante a congregação e diz que leu nela, diante da praça que está defronte da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia. Provavelmente quase 6 horas aqui já de leitura bíblica, e veja como aconteceu. E leu nela diante da praça, desde a alva até o meio-dia, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei, que por tanto tempo eles desprezaram. Mas agora os ouvidos sentiram necessidades, e ao ler e a palavra tocar o ouvido deles e descer-lhes ao coração, Esdras abriu o livro perante o povo, e abrindo, o povo se colocou em pé, em sinal de respeito e de reverência para com a palavra de Deus que seria lido. Era uma maneira de eles demonstrar que os seus corações estavam voltados para ouvir o que Deus tinha a lhes dizer. E Esdras louvou ao Senhor, o grande e todo
o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as suas mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E aconteceu que, diz-nos aqui, os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava cada um no seu devido lugar. Então, leram o livro da lei e, declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Então aqui está um segredo quando se fizer também uso da palavra de Deus. Não somente ler, mas, conforme está registrado aqui, o valor da palavra de Deus está não somente em ler, mas em que ela seja absorvida, em que ela seja entendida, compreendida e recebida no coração. E isto só pode acontecer quando as pessoas compreenderem o teor daquela palavra. E para que isto acontecesse naquela época, olha o que eles faziam. Leram no livro, na lei de Deus. Leram o texto que está lá no livro do Senhor, hoje na Escritura Sagrada. E declararam aquelas mesmas para estar escrito, e explicando o sentido, faziam a explicação clara e objetiva. E ao fazer a explicação, faziam com que, lendo, o entendimento fosse aberto e eles então compreendessem. E foi desta forma. E o povo, quando impactado pelo poder da palavra de Deus, começaram a chorar ouvindo as palavras da lei. E aquele choro era realmente, o coração já estava contrito diante da palavra. Porque o escritor aos Hebreus disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então não é um livro morto, não são palavras mortas, são palavras vivas de Deus, palavras que têm uma eficácia, que ao entrar no coração da pessoa, ela tem um resultado eficiente. É como o próprio Deus falou através de Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que a enviei. Então a palavra de Deus tem um endereço certo, ela tem um propósito definido. E aqui, quando leram, isto aconteceu. Na segunda oportunidade, que foi onde lemos aqui, já por ocasião da festa dos tabernáculos, que eles então realizaram pela primeira vez depois do cativeiro, eles estavam lá naquele mesmo ambiente, e diz-nos que no dia 24 daquele mês, que foi denominado para a celebração da festa dos tabernáculos, eles então se ajuntaram, todos os filhos de Israel ajuntaram-se, e nós encontramos que eles reuniram-se para viverem de tal forma e se posicionarem diante da presença de Deus, que aqui nós começamos a ver o poder inerente da palavra de Deus. Então, eles ajuntaram-se, os filhos de Israel, com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. Isto significa que eles já estavam com os seus corações contritos, arrependidos. E a contrição, ela vem no momento de oração e de jejum. Isto trabalha o nosso espírito diante de Deus. E o colocar dos sacos e derramar terra sobre si, significa que eles estavam colocando-se na condição de humilhação. Eles estavam humilhando-se diante da face do Senhor. O apóstolo Pedro deixou escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então a maneira de se aproximar de Deus é esta: com oração, com jejum, com saco, com cinzas, em sinal de extrema humilhação que estamos diante do Senhor. E para reconhecer o nosso estado, os nossos procedimentos,
o que fizemos, o que falamos, com quem nos comprometemos, para agora estarmos diante da presença de Deus. É preciso que estas coisas não fiquem ocultas. Diante de Deus, nós precisamos ter uma transparência da melhor forma que saibamos sobre este ponto. Ser transparente é não ocultar nada. É colocar tudo a descoberto diante do Senhor. Então, analisando sobre o poder inerente que há na palavra de Deus, nós vamos observar aqui em 6 situações para podermos refletir. Primeiro, é o ajuntamento solene, é a reunião do povo, é a convocação do povo para se apresentar diante do Senhor. Mas não é se apresentar para passar tempo, é apresentar-se com o objetivo definido de humilhar-se diante do Senhor e olhar para si qual tem sido o seu caminho que desagradou ao Senhor. E isto tudo deve ser levado em consideração. É neste primeiro momento que vem, então, esta condição de se colocar à disposição do Senhor. Segundo, nós encontramos aqui, no versículo 3 que li, e levantando-se no seu posto, quer dizer, o Esdras, leram no livro da lei do Senhor uma 4ª parte do dia. Se naquela primeira oportunidade eles tinham lido desde a alva até o meio-dia, aproximadamente 6 horas de leitura, com explicação e interpretação da palavra de Deus. Nesta segunda oportunidade, eles fizeram isto durante uma 4ª parte do dia. Bem, se o dia é dividido, é composto de 12 horas, uma 4ª parte do dia significa 3 horas. 3 horas. Então, por 3 horas, eles leram no livro da lei do Senhor. Então, este período de leitura, à medida em que o povo já está em atitude de oração, de humilhação, em jejum, com a sensibilidade espiritual, e a palavra de Deus começa a ser lida, esta palavra encontra um caminho aberto diretamente ao coração e ao espírito da pessoa. E ali é onde a palavra de Deus vai trabalhar, porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, à medida que a palavra de Deus vai entrando, ela vai revelando aquilo que está no nosso coração diante de Deus. E isto foi feito por um período de aproximadamente 3 horas. Terminado este período da leitura da palavra de Deus, lendo, declarando, explicando e dando a compreensão, fazendo que a compreensão fosse correta diante daquele povo, então a palavra de Deus, por si só, ela produz os efeitos necessários. O próprio Jesus disse: a palavra que eu vos disse são espírito e são vida. Então, aqui olhamos que por 3 horas eles foram impactados pelo poder que está na palavra de Deus, o poder inerente da palavra de Deus. Foram tocados por esta palavra do livro da lei, que foi aberto diante deles, e eles estavam entendendo aquilo que lhe estava sendo posto diante. E o terceiro ponto é que eles, então, depois de este primeiro ponto de se prepararem para ouvir a palavra de Deus, e tendo ouvido esta palavra, a segunda parte do versículo 3 diz: e na outra 4ª parte, quer dizer, nas outras 3 horas, fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Então, as primeiras 3 horas foram para ouvir a palavra. A segunda parte de mais 3 horas
perfazendo um total de 6 horas, eles agora estavam fazendo a confissão e adorando ao Senhor. A palavra de Deus desperta em nós a conscientização da nossa condição, o reconhecimento dos nossos pecados e falhas diante do Senhor, para que possamos então fazer a confissão. Então diz aqui que eles, nesta outra quarta parte, fizeram confissão. O que é que eles confessaram? Eles confessaram os seus pecados, as suas iniquidades, as suas rebeliões diante do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e deixa alcançará misericórdia. Certamente, nesta condição, em que eles, ao ouvirem a palavra de Deus e se dispuserem a fazer a confissão, eles estavam já tendo como garantia o perdão de Deus, porque alcançaram de Deus a misericórdia, e na misericórdia de Deus está o perdão, porque o Senhor é aquele que perdoa. Então, após fazer a confissão, tirar aquele peso, aquela situação que estava impedindo-os, eles sentindo agora o coração livre na presença de Deus, o que eles fizeram? Ato contínuo, eles manifestaram a sua adoração diante do Senhor. É o que está aqui. E adoraram ao Senhor, seu Deus. Então, observa como as coisas acontecem. Eles adoraram ao Senhor. E nos versículos 6 a 15, na confissão e na adoração, eles fizeram menção das obras do Senhor. Versículo 6 diz: Tu só és Senhor, tu fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão, e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o concerto que lhe daria a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus, dos girgazeus, para dares a sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto é justo. Então eles trouxeram a lembrança, a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Agora, arrependidos, confessando os pecados, adorando a Deus, eles estavam fazendo menção aos feitos do Senhor lá do passado. Os sinais, os prodígios, a maneira como Deus manifestou-se diante deles. E reconhecendo que ele é o Deus perdoador. O Deus perdoador. Então, no versículo 32, nós encontramos eles dizendo assim: Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso, terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes e aos nossos profetas e aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias do rei da Assíria até o dia de hoje. Aquela aflição, aquele tormento, aquela perseguição que eles sofreram por desviarem o olhar do Senhor. 33. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste e nós impiamente nos houvemos. E, portanto, eles reconheceram isto e fizeram aquela confissão de pecados, e o Senhor, então, ofereceu a eles o perdão necessário para a vida de cada um. Então, para refletir, nós encontramos um povo que tinha perdido a sua comunhão com Deus, perdeu o templo, perdeu a terra, perdeu a dignidade, foram para uma terra estranha, foram subjugados e cativos,
por um período de 70 anos. Ao voltarem, eles então reconheceram que o erro estava neles e não em Deus, porque o Senhor os tinha avisado, mas eles não quiseram ouvir. E o que eles fizeram? 6 passos que nós observamos aqui, mostrando o valor que há na palavra de Deus. Primeiro, eles se apresentaram com jejum, com sacos e com terra, ou seja, com a contrição e com a humilhação. Segundo, eles tomaram tempo para priorizar a palavra de Deus, por um período de 3 horas. Terceiro, eles fizeram a confissão dos seus pecados, não passaram o pano em cima, eles confessaram. Quarto, depois de confessar, eles adoraram ao Senhor. E a Escritura diz que é para adorá-lo na beleza da sua santidade, adorá-lo em espírito e em verdade. Quinto, fizeram menção das obras anteriores de Deus, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. E por fim, reconheceram a Deus e buscaram diante dele o perdão. E Deus nunca nega o perdão a quem se humilha, a quem se arrepende, a quem confessa. Olhando para os nossos dias, como é que nós estamos diante do Senhor? Aqueles momentos de alegria, de comunhão, de prazer, de satisfação, de reunião, de unidade, de adoração diante de Deus, de sinais, prodígios, maravilhas, a manifestação da glória de Deus. Parece que algo está diferente nos dias atuais. E não existe melhor caminho do que o caminho que o povo de Israel seguiu. Se nós seguirmos por este caminho que eles foram, certamente seremos também bem-sucedidos, porque alcançaremos o favor do Senhor e na sua misericórdia o perdão de Deus nos alcançará. Então, o que é preciso fazer para voltar a ter aquela comunhão plena com Deus, a satisfação, a alegria, o coração voltado para Deus? É preciso nos apresentar diante de Deus com jejum, com contrição, com humilhação diante do Senhor. Segundo ponto, é preciso tomar tempo com a palavra de Deus. Ela falará ao nosso coração. Terceiro, depois de ouvirmos a palavra, vem a nossa parte. Temos que fazer a confissão dos nossos pecados diante do Senhor. Feito isto e convicto de que Deus ouviu a sinceridade do nosso coração em confessá-los, adorarmos ao Senhor, prestarmos a Ele a adoração que lhe é devida. E na adoração, em quinto lugar, fazermos menção das obras dele no passado. E por fim, reconhecer a Deus em busca do perdão. Este perdão virá com certeza da parte de Deus e nós seremos então restaurados à comunhão com o Senhor e voltaremos a experimentar o poder e a presença de Deus sobre a nossa vida e o nosso caminhar será de maneira agradável diante do Senhor, pois uma vez convictos, arrependidos, que confessamos que somos perdoados e adoramos ao Senhor, não há nenhuma restrição de Deus operar e manifestar o seu poder na nossa vida. Portanto, esta é a reflexão. Qual é a tua condição hoje? Esta reflexão toca o teu coração? Então siga por estes caminhos. Apresente-se a Deus, toma tempo com a palavra, faça confissão, adore ao Senhor, faça menção das obras de Deus no passado. Reconhece a Deus em busca do perdão e desfrute este perdão e seja restaurado e renovado na comunhão com o Senhor nosso Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.